Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Para quem não me conhece, eu sou Maria Rosa, sou professora de bioquímica, fiz graduação em bioquímica, não é farmácia, não é biomedicina, não é química. Sim, existe a faculdade de bioquímica. E eu terminei recentemente o meu doutorado em bioquímica e trago aqui sempre para vocês vídeos novos sobre os conceitos que nós estudamos dentro da bioquímica. E o que a gente vai ver hoje é sobre a escala de pH e também os caráteres ácidos e básicos da substância. O que caracteriza uma substância ser ácida ou ser básica? Vamos lá? Primeira coisa que a gente tem que pensar é da onde saiu esse termo pH. Esse termo de pH saiu da autoionização da água. Muitas vezes a gente pensa que a água é H2O só, né? Porém, quando nós estamos falando de uma solução aquosa, o H2O, que é esse cara aqui, ele reage com outro H2O. Então, na verdade, a água, ela não fica na forma de H2O, ela fica nessa forma aqui, ó, que a gente chama de hidrônio, que é nada mais, nada menos que H3O+, junto com a hidroxila, que é o OH-. Então, na verdade, o que a gente conhece, H2O, não é esse formato, né? A água se ioniza. O que significa ionizar? Ter carga. Então, tá vendo aqui, ó, que foi formado essa carga positiva e essa carga negativa. Então, o H2O, ele sempre vai reagir com outro H2O. E os dois vão se autoionizar, ou seja, vai formar uma carga positiva, que é o íon hidrônio, e uma carga negativa, que é o íon hidroxila. Nesse caso, então, a gente fala que a água está se dissociando e se ionizando. Significa que ela está formando cargas, formando íons, e se dissociando é porque ela está se separando aqui na sua estrutura. Então, o que acontece? A concentração do íon hidrônio é sempre igual à concentração do íon hidroxila em água pura. Ou seja, o que isso significa? Se não tiver nenhuma outra substância ali presente, só tiver água, todos os H2Os, vamos dizer assim, estará ionizado nesse formato aqui. Então, o que a gente vai encontrar é hidrônio e hidroxila, na mesma concentração os dois. E que concentração é essa? 1 × 10⁻⁷ mol por litro. Então, lembrando, né, que mol por litro é uma unidade de medida que mede a concentração de algo, ou seja, a quantidade de massa que existe em um determinado volume. Então, isso é a concentração. Ou seja, existe aqui 1 × 10⁻⁷, 0,00000001. Tem 7 zeros aqui depois da vírgula, por isso que é 1 × 10⁻⁷. Então, a concentração do hidrônio é exatamente igual à concentração do íon hidroxila quando nós estamos falando de água pura. Outra forma que a gente tem de expressar esse íon hidrônio aqui é na forma de H+. Então, H+ ou H3O+, a gente está falando da mesma coisa, porque é como se a gente separasse só uma molécula de água. Então, não é H2O? Então, vamos lá, ó, H2O. Como que seria a dissociação de uma única molécula? H+, mais OH-. Então, é por isso que H+ é a mesma coisa que íon hidrônio, né? A gente considera praticamente a mesma coisa. Então, se a concentração de íons H+ e de OH- forem iguais, nós dizemos que a solução é neutra. Então, todas as vezes que a concentração dos dois forem iguais, a solução aquosa ali é neutra. Quando a gente fala de concentração, uma forma da gente representar a concentração é através desse colchete aqui, tá? Então, toda vez que tiver esse colchete, significa que a gente está falando de concentração daquela substância que está dentro do colchete. As soluções, elas podem apresentar concentrações diferentes de H+ e OH-. Então, olha só para esse becker aqui. Tem pouco OH- e muito H+. Ou esse outro, tem muito OH- e pouco H+.
Então, aqui a gente não tem mais uma solução neutra, não é? Porque a solução neutra é aquela em que a concentração de H+ é igual à concentração do OH-. Então, a gente vai entender agora como que eu chamo, então, essa solução. Se não é neutra, é o quê? Então, vamos lá. Nós temos várias teorias que explicam como as substâncias podem ser ácidas ou básicas. Por que que a gente chama, caracteriza algumas substâncias de ácidas ou básicas. A primeira teoria que a gente vai ver é a teoria de Arrhenius. A teoria de Arrhenius diz que ácidos são substâncias capazes de liberar o cátion H+ para formar o íon hidrônio ou o íon hidroxônio, né, que aí significa vários nomes para a mesma coisa. Bioquímica tem muito disso, de dar vários nomes para a mesma coisa. Íon hidrônio ou hidroxônio, a gente está falando de H3 ou mais. Então, ácidos são moléculas que são capazes de doar H+, que serão usados para formar esses íons aqui. Esse íon hidrônio aqui, ele é formado devido ao H+ do ácido fazer uma ligação covalente com a água. Então, ó, aqui a gente tem a água e aqui a gente tem esse H+ que veio de alguma substância aleatória, vou chamar de X, tá? Então, aqui é um ácido. Esse ácido X liberou esse H+ que reagiu com a água presente. Então, aqui nós temos a formação do H3O+, que é o íon hidrônio. Para Arrhenius, esse é o conceito de ácido, aquele que é capaz de doar H+. Então, alguns exemplos aqui da teoria de Arrhenius. O ácido clorídrico que a gente conhece. Esse HCl tem essa fórmula molecular aqui. Tá vendo que é o HCl? Esse H vai para a água. Quando o HCl está em meio aquoso, o HCl se separa. Então, o H separa do Cl. E esse H vai para onde? Vai para a água. Então, se a água antes tinha só 2 hidrogênios, vai ter 3 agora. E como tem 3, fica com essa carga positiva. Por quê? Porque o oxigênio faz só 2 ligações. Então, ó, tá vendo que eu estou enfiando 3 prótons aqui, 3 hidrogênios nesse oxigênio, mas ele não faz só 2 ligações? Por isso que eu tenho que indicar esse sinal de mais aqui, porque o oxigênio está fazendo mais ligações do que ele deveria. Então, por isso que a gente fala que ele é um íon, porque ele tem uma carga agora positiva. Então, o H do HCl vai para a molécula de água e sobra o Cl-, né? Ficou com os elétrons para ele, por isso que ele fica com essa carga negativa. Essa é uma equação exata, vamos dizer assim, porque o HCl ele se separa quando ele está em água. Então, a água interfere na reação química que o HCl vai fazer com a água. Porém, tem como a gente simplificar isso. Nós simplificamos dessa forma: HCl libera H+ e Cl- em água. Sempre em água, tá? Isso aqui vai acontecer. Então, o HCl libera o seu próton, o seu H+, e libera o seu Cl-. Beleza? Além do HCl, que é o ácido clorídrico que a gente conhece lá do estômago, tem também o ácido acético, que é o famoso vinagre. O vinagre, ele tem essa característica aqui. E esse próton também pode ser doado, também pode sair daqui. Então, esse H+ vai ser liberado e fica o restante da molécula sempre em meio aquoso. Então, quando a gente joga o vinagre ali na água, o ácido acético puro na água, né, para fazer o vinagre, porque o vinagre não é o ácido acético puro, ele tem uma concentração, vai se separar o H+ do restante da molécula. E esse H+, segundo a teoria de Arrhenius, vai se ligar ali e fazer uma reação com a molécula de água para formar H3O+. Mas a gente não precisa ficar colocando isso todas as vezes. E bases? Segundo o Arrhenius, bases são compostos moleculares que em água liberam OH-, que a gente chama de hidroxila ou ânion hidroxila. Ânion é a molécula que tem carga negativa. Por exemplo, nós temos aqui o NaOH, o hidróxido de sódio, né, a soda que a gente conhece. O NaOH em água libera Na+ e OH-. Então, esse OH-, como ele foi liberado, esse NaOH é caracterizado como uma base.
O hidróxido de magnésio, mesma coisa. O hidróxido de magnésio tem o magnésio e tem duas hidroxilas. Em água, eles vão se separar e essas duas hidroxilas serão liberadas ali naquela solução aquosa. Então, para o Arrhenius, esse é o conceito de base. Uma molécula base é aquela que é capaz de doar para o meio, para a solução aquosa, OH-. Mas essa teoria de Arrhenius tem algumas limitações. Por quê? Essa teoria só consegue explicar o comportamento dos ácidos e das bases em meio aquoso e não explica algumas observações obtidas experimentalmente. Então, veio a teoria do Bronsted-Lowry. Bronsted foi um cara e Lowry foi outro cara. E os dois se juntaram, os dois pesquisadores se juntaram e criaram a teoria de Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry diz que as interações ácido-base em termos de transferência de prótons entre as espécies químicas caracterizam ácido, doam prótons e base recebem prótons. Ou seja, base é aquela molécula que vai receber o próton de um ácido. Ácido doa o próton e a base recebe esse próton. Entende que aqui a gente não está falando de água? Diferente do Arrhenius, que tratava tudo em solução aquosa. Aqui não. Aqui nós estamos falando de duas moléculas sem falar de água. Então, para Bronsted-Lowry, ácidos são essas moléculas que doam prótons. O que é prótons? H+. Então, é um hidrogênio com essa carga positiva. Então, é o hidrogênio com essa carga positiva. O que significa essa carga positiva? Os átomos são feitos de elétrons, de prótons e nêutrons. Os prótons e elétrons estão sempre na mesma concentração. Ou seja, se eu tenho 10 elétrons, que são cargas negativas, eu tenho 10 prótons, que são cargas positivas. Então, eles se anulam. Porém, pode acontecer alguma coisa desse átomo perder um elétron. Então, vamos supor que eu tenho 5 prótons, carga positiva, e 5 elétrons, carga negativa. Se eu perco um elétron, eu fico mais positivo, tá vendo? Então, esse mais indica que a pessoa, indica que o hidrogênio aqui perdeu um elétron, perdeu uma carga negativa, então ficou um a mais positivo, tá? E o que significa negativo? Por exemplo, aqui, né? O HCl que a gente viu fica negativo. Negativo significa que ao invés de ter 5 elétrons aqui, ele recebeu mais um. Então, ele ficou mais negativo do que positivo. Então, ele fica com menos um, para mostrar que tem elétrons demais ali. Beleza? Então, para Bronsted-Lowry, ácidos doam prótons e bases aceitam prótons. No caso, quando a gente está falando de um ácido e uma base, segundo Bronsted-Lowry, nós temos que base é aquela que vai receber prótons, certo? Então, o que acontece? Quando um ácido doa o seu próton, por exemplo, aqui, ó, o HCl doou o seu próton, porque ele era ácido, e aí ele ficou aqui, ó, como Cl-. Vocês não concordam comigo que agora ele é capaz de receber um próton? Receber um H+? Então, base conjugada é uma molécula, um ácido, que perdeu o seu próton. Ou seja, agora ele é uma base. Ele é capaz de receber prótons. Só que ele só é capaz de receber próton porque antes ele perdeu. Então, base conjugada é um ácido que perdeu prótons. Beleza? E o ácido conjugado é quando a base recebe prótons demais. Ou seja, agora que recebeu prótons demais, vocês não concordam comigo que, opa, agora ele pode doar esse próton? E se doa esse próton, é ácido. Se é capaz de doar próton, é ácido. Só que ele é um ácido conjugado, ou seja, ele só se tornou ácido porque a base dele recebeu um próton a mais. Então, todas as vezes que tiver essa parte aqui, né, conjugado, conjugado, é porque foi derivado de alguém inicialmente. Se é uma base conjugada, foi derivado de um ácido. Se é um ácido conjugado, foi derivado de uma base.
beleza? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque base conjugada é diferente de só base. Base conjugada é uma base que pode receber prótons agora, mas ela só pode receber prótons porque antes ela era um ácido e doou prótons dela, beleza? Então, Bronsted Lowry mostra o caráter anfótero da água. Ou seja, o que é um caráter anfótero? A água é capaz de doar prótons e receber prótons, sempre. Então, isso significa que ela pode ser ácido, ou base conjugada, ou base ácido conjugada. Ela é capaz de sempre doar e receber prótons ali. Esse é uma característica anfótera. Doa e recebe prótons. Basicamente, a água é capaz de reagir tanto com ácidos, tanto com base, por isso que ela é anfótera, beleza? A teoria de Lewis ampliou ainda mais a definição de ácidos e bases e integrou o conceito do Arrhenius com o conceito do Bronsted-Lowry. O que a teoria de Lewis diz? Para ácido e base, não é restringida somente a hidrogênio, hidroxila, se ajustando a praticamente todas as reações químicas. O que isso significa? Ele não fala de carga positiva ou negativa, né, de prótons ou de hidroxilas. Ele fala de elétrons. Ácidos são substâncias que aceitam um par de elétrons, e bases são substâncias que possuem um par de elétrons livre, o qual pode ser doado. Então, olha só, aqui a gente tem uma base de Lewis. Esse nitrogênio aqui, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, fazendo uma ligação aqui, 4, fazendo uma ligação aqui, 5, fazendo uma ligação aqui. Tá vendo que tem 2 elétrons que não participam das reações, das ligações? Então, são 2 elétrons, por isso que a gente fala de par de elétrons. Esse par de elétrons pode reagir com outra substância, como está reagindo aqui. Então, nesse caso, o par de elétrons foi capaz de fazer uma nova ligação aqui, ó. Ou seja, ele é uma base porque ele tem um par de elétrons que vai ser doado para outra pessoa, né, para outro átomo. E ácido é aquele que vai receber esse par de elétrons, que aceita esse par de elétrons. Então, aqui a gente tem a formação de uma ligação baseada na quantidade de elétrons. Quem tem elétrons para receber são ácidos, quem tem elétrons para doar são bases. Essa é uma definição importante, principalmente para a química orgânica, em que muitas reações participam nesse processo. São aceptores e doadores de elétrons. Aí, o que a gente tem no geral, então? Arrhenius diz basicamente que ácido é doador de próton, base é doador de OH, de hidroxila, simples assim. Bronsted-Lowry também é doador de prótons e a base não é um doador de OH, é um aceptor de H+. E Lewis abrange ali as duas teorias, tanto de Arrhenius quanto de Bronsted-Lowry, dizendo que ácido é um aceptor de par de elétrons e base é um doador de par de elétrons, quem pode doar e quem pode receber. Então, Lewis é mais completo, né? Abrange ali tanto a teoria de Arrhenius quanto a teoria de Bronsted-Lowry. Com isso, a gente chega na escala de pH. Tudo isso para falar da escala de pH. Por quê? Porque na escala de pH a gente mede a quantidade de H+ do meio. Ou seja, dependendo de qual teoria a gente está falando, ó, por exemplo, Bronsted-Lowry, Arrhenius, até o Lewis, que é aceptor de elétrons, ácido é aquela substância que deixa H+ ali. Mas quanto de H+? Quão ácido é? Então a gente consegue medir através do pH. A quantidade de H+ que tem ali no meio é medida através do pH. Para medir o pH, pH significa potencial hidrogeniônico. Basicamente, ele determina a quantidade de H+ que tem ali no meio, então a concentração que tem ali no meio. A formulinha para determinar a escala de pH é menos log da concentração de H+. Então,
Isso aqui, esse valor de pH, ele determina se o meio ali, se o meio que ficou, se a solução é ácida, neutra ou alcalina. Se esse valor de pH der abaixo de 6, mais ou menos, a gente chama de ácido. Se der 7, é um pH neutro. E se der acima de 8 até 14, é alcalino, beleza? Então, o que significa isso? Quando é ácido, significa que tem muito H+ no meio. Muito, 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 muito. Por conta dessa fórmula molecular aqui, deixa eu apagar aqui para vocês. Por conta dessa fórmula molecular aqui, menos log de H+, a conta é inversamente proporcional. Então, quanto maior a concentração de H+ nessa solução, menor vai ser o valor de pH. Ou seja, quanto mais ácido, menor o pH. Então, uma solução que tem pH 1 é mais ácida que uma solução que tem pH 5. Por quê? No pH 1 tem muito mais H+ do que no pH 5. Beleza? Então, quando nós estamos aumentando o pH até 14, esse pH 14 indica que tem pouquíssimo H+ no meio. Porque o inverso também é verdadeiro. Quanto menor a quantidade de H+, maior o valor de pH. Se eu estou falando de um pH 14, estou falando que tem pouquíssimo H+ ali no meio, certo? Então, isso determina se a solução é ácida, neutra ou alcalina. O pH ele vai só até 14, tá? Eu lembro que teve uma época aí da pandemia, bem quando começou a pandemia, que começou aquele monte de fake news, que a galera falava, né? Tinha aqueles mensagens no WhatsApp que a galera falava que, se você comer almeirão, sei lá o que que era, repolho, tinha um pH de 43, que matava o vírus, não sei o que lá. Eu falava, gente, de onde esse povo tira isso? Nem existe pH de 40. pH vai só até 14, pelo amor de Deus. Então, olha só, como que a gente mede esse valor de pH? Lembra que eu falei que quanto menor o pH, mais concentrado está H+. Então, aqui, ó, a gente tem o pH baixíssimo e a quantidade de H+ aumentando. Então, o pH, conforme ele vai aumentando, a quantidade de H+ vai diminuindo, beleza? Mesma coisa acontece aqui com o OH-. O OH- a gente também tem condições de medir. OH- a gente também pode medir por menos log da concentração de OH-. Esse é o POH. Então é aqui, ó, menos log da concentração de OH-. Tem como medir isso aqui também, tá? Então, POH mede a concentração de OH-, tá? Então, tem a mesma escala aqui, igual ao pH. Essa expressão de pOH pode ser usada para descrever a alcalinidade, ou seja, a concentração de OH+ de uma solução. E, na verdade, a quantidade, o valor de pH, somado ao valor de pOH, sempre tem que dar 14. Por isso que os valores sempre vão até 14. Porque o que que significa? Se eu tenho um pH de 10, então, estou aqui na coluna de pH. Se eu tenho um pH de 10, o pOH vai ser 4, porque sempre tem que dar 14. O pH de 6, eu vou ter um pOH de 8. Por que tem sempre que dar 14? Tem a ver lá no início que eu falei para vocês que a concentração de H+ tem que ser igual, né, OH- em água pura, que era 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Menos 7, quando a gente faz o pH menos log de 1 vezes 10 a menos 7, dá 7. Então, se eu tenho as duas concentrações em água pura, 7 mais 7 dá 14. Ou seja, não pode passar de 14, porque a concentração dos íons na água pura vai dar 14. Então, não tem como eu passar do 14, beleza? Então, a soma de pH e pOH sempre vai dar 14. Porém, eu vou ficar fazendo essas contas todas aqui para medir o pH de uma solução. Eu quero medir o pH da que boa.
né, medir o pH da água sanitária, quero medir o pH do solo, quero medir o pH, da urina, do sangue. Eu vou ter que ficar fazendo essas contas? Não. Existem métodos de medição do pH. 3 métodos principais. Um é o indicador ácido-base. É uma solução que ele tem uma determinada cor baseado na alcalinidade, baseado no pH. Isso é qualitativo, ele não fala para você quanto é que deu. Ele não sabe diferenciar um pH de 10 e um pH de 9, por exemplo. Você pinga lá, né, geralmente é uma conta-gotas, você pinga essa solução na sua solução que você quer medir o pH. Então vamos supor aqui, né, existem vários tipos de indicadores, fenolftaleína, vermelho de fenol. Essas moléculas químicas, ela tem uma cor para determinado pH. Então vamos supor que eu pinguei na mesma solução aqui, ó, o mesmo indicador. Nas 2 soluções eu pinguei o mesmo. Um deu rosa, um deu incolor. Por quê? Porque esta molécula indica que em soluções ácidas, o indicador fica rosa. Em soluções neutras ou básicas, o indicador fica incolor. Então, é uma forma da gente investigar se está ácido, neutro ou alcalino. Ele não fala para nós o valor, ele só fala se a solução está ácida, neutra ou alcalina, dependendo da cor que der, tá? Outro método que a gente tem é o papel indicador. É essa fitinha aqui, ó, a gente coloca dentro da solução e essas 4 cores que tem aqui, ó, vão mudar, dependendo do pH que tá. Aí a gente vem aqui nessa tabelinha de referência que vem do próprio material, da própria fita, quando você compra, e compara a cor que deu na sua fita com os valores de referência aqui. Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir ver melhor. Nesse caso aqui, ó, o último dele é vermelhinho, então vai estar mais ou menos aqui. Só que o segundo dele é meio verde, então opa, eu acho que está mais para cima. Não tá tão azul aqui. Então, a gente vai comparando os 4 quadradinhos para ver onde mais se encaixa, ó, e aqui está o valor onde mais se encaixa. Também não é um método muito exato, né, porque ele fala ali mais ou menos, a quantidade ali meio por cima, né, 11, 12, mais ou menos por cima. Porque a gente tem outro método que é mais preciso, que é o pHmetro. pHmetro é um equipamento em que a gente coloca aqui a solução e coloca um eletrodo dentro dessa solução. Esse eletrodo, ele faz uma troca ali de íons que consegue definir a quantidade de íons H+ ali no meio. Então, essa informação vem aqui para o eletrodo, ó, vem aqui para o visor. E aqui no visor, ele fala para nós quanto que é o pH. Ou seja, aqui ele consegue falar se é 6,43. E não só igual esse daqui, que fica entre 6, 7. Aqui não, aqui é mais exato, né? Então, é 7,2, 7,4. Quando a gente fala de enzima, é importante a gente saber exatamente qual é o pH, porque as enzimas têm pH ótimo para funcionar. Eu não posso mexer muito com o pH de uma enzima. Então, saber exatamente qual é o pH, o melhor método é através do pHmetro. Mas às vezes você não tem um pHmetro para usar, né? E o pHmetro, ele é um instrumento de bancada, você tem que usar ele dentro de laboratório. Então vamos supor que eu estou lá no solo e quero saber se o meu solo está com pH ácido, porque eu preciso plantar mandioca e a mandioca cresce num pH ácido, tá? Estou dando uma suposição aqui, não sei se é verdade isso. Eu vou levar um pHmetro lá para o meio do solo, lá para o meio da terra? Não, né? Então eu vou usar no máximo um papel indicador. Então, não é que um é ruim, o outro é melhor, depende da sua circunstância também. É mais fácil eu levar um papel indicador lá para o meio da terra ou eu pegar uma terra, andar um monte até chegar num laboratório que tem um pHmetro, entendeu? Então depende também da sua situação. Aqui eu trouxe para vocês o pH de algumas substâncias. Aqui, ó, tem o pH 14 e a escala vai até o pH 0. O nosso sangue fica por aqui, ó, de mais ou menos 7,4. E dentro da célula, aqui no citosol, a gente tem mais ou menos um pH
é de 6,8, né, quase chegando na água pura, que é 7. Então a gente tem água sanitária, que é bem alcalina, bicarbonato, que também é alcalino, água do mar é bem alcalino, o café já é bem ácido, suco de limão, super ácido, né? E o suco gástrico também bem ácido. Então, aqui a gente tem o pH de algumas substâncias que a gente conhece, que faz parte da nossa rotina, que às vezes você não sabia que tinha esse pH. Coloca aqui embaixo nos comentários. Você sabia que todas essas substâncias tinham esses pHs? Tem alguma substância que você não conhecia, que você ficou sabendo hoje que tinha esse pH? Comenta aqui embaixo para eu saber. Por que que eu preciso saber pH dos processos bioquímicos? pH influencia na estrutura e na atividade das biomoléculas. A gente não falou o tempo todo aqui de cargas positivas, negativas? As biomoléculas vão interagir com essas cargas que estão ali. Então, se a gente muda uma carga que essa biomolécula tá, a gente muda a função dessa biomolécula. Mesma coisa acontece nas enzimas. Enzimas são proteínas que têm aminoácidos que podem ter carga. Se eu mexo com a carga em que esse aminoácido está inserido, eu mexo com a função daquela proteína, daquela enzima. Então é muito importante a gente saber o pH aqui dentro, porque a gente não pode alterar o pH. E o nosso organismo tem sistema tampão, que aí eu vou deixar para vocês, que é assunto de outra aula, mas o sistema tampão é um sistema que não permite que o nosso metabolismo altere o pH. Graças a Deus, porque se o pH do nosso sangue mudar, das nossas células mudar, o que vai acontecer? Morre, no caso, porque as nossas enzimas param de funcionar. Então, tudo para, o metabolismo para e tudo mais. Então, a gente não pode mudar o pH. Não tem disso, né, de eu consumir um limão e o pH do meu sangue mudou. Isso não existe, porque o pH do seu sangue ele sempre tem que estar constante, sempre tem que estar filezinho para as suas enzimas funcionarem. Claro que se estiver alterado, tem alguma doença metabólica, algum problema ali que está alterando o pH do seu sangue, que isso não é normal, beleza? E também o pH é muito utilizado em exames bioquímicos, justamente porque se tem uma alteração do pH do sangue, é porque tem algum problema acontecendo, tem algo do seu metabolismo que está provocando uma acidez no seu sangue. Então, isso não é o normal. Outra coisa também que pode ser, o seu sistema tampão não está dando conta. Então, indica mais uma vez que temos um problema. Então, é muito utilizado para diagnósticos em exames bioquímicos. Basicamente, pH é uma escala logarítmica que nos ajuda a identificar caráter ácido e básico das substâncias. Organismos sempre têm que manter o pH citosólico, né, ali dentro da célula, e fora da célula também, em valores constantes e específicos. Quase todos os processos biológicos dependem do pH, e uma pequena variação do pH vai ter um efeito muito grande dentro da bioquímica. Isso é válido não somente para as reações onde os íons H+ são participantes diretos, mas também para as reações nas quais não há participação dos íons H+. Então, pH é um conceito bioquímico extremamente importante, porque todas as reações, todas as biomoléculas estão envolvidas dentro de um pH, estão embebidas, solubilizadas dentro de um pH, dentro de um meio aquoso. Quando a gente fala de vida, né, bioquímica, química da vida, significa que todo ser vivo é feito de água. Então, todas as nossas biomoléculas estão em água. E o pH em que essa solução aquosa está interfere muito na funcionalidade das biomoléculas. Por isso que o pH é muito importante e em tudo que tem água a gente vai ter pH. Beleza? Eu espero que tenha esclarecido para você aí algumas teorias, ácido-bases, conceitos de pH. E se você gostou dessa aula, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal, porque aqui a gente vai trazer vários conceitos bioquímicos para você dominar a bioquímica junto com a gente. Se você não me acompanha lá no Insta, segue lá também, que lá eu trago várias perguntas, faço enquetes para ver como vocês estão em relação a perguntas e revisão da bioquímica. Beleza? Um beijo, vejo você na próxima aula.